Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será elaboração de seminários. Então aqui eu trouxe um conceito para vocês, com relação a seminários. Então nós temos uma pergunta: o que é um seminário? E o conceito que vocês podem observar aqui é o seguinte: dinâmica de estudo em grupo a partir da proposição e da discussão de um tema envolvendo apresentadores, no caso as pessoas que estão apresentando um determinado tema do seminário, e também aqui a plateia, que são as pessoas que vão apreciar a apresentação. Além disso, pessoal, o seminário ele requer preparo prévio, ou seja, isso é muito importante, coleta de material bibliográfico acerca do tema, leitura, redação e também uma coisa muito importante, que é a metodologia de apresentação oral, pessoal. Então vejam bem, quando vocês forem participar de um seminário, é muito importante haver essa preparação sobre a forma de apresentar o tema do seu trabalho. Até porque um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Então não é só uma questão de você saber o conteúdo do seu trabalho, é também você saber a forma correta de você conseguir transmitir tudo aquilo que você aprendeu para as outras pessoas. E qual seria a finalidade de um seminário, pessoal? Então nós temos aqui, olha, algumas respostas: aprofundar um tema, propiciar o debate. Isso pode acontecer ao longo do seminário ou ao final do seu seminário. Socializar o conhecimento, ou seja, você apresentar um pouco daquilo que você aprendeu para as outras pessoas. Despertar o interesse, eventualmente a plateia pode ter interesse em aprender mais sobre aquele tema que você está apresentando. Estimular a participação, especialmente com relação ao momento de integração, de perguntas e respostas durante ou ao final do seminário. Tornar o estudo aprazível, até porque o seminário ele representa conteúdos de uma forma mais dinâmica e também mais lúdica, até porque nós aprendemos muito quando ensinamos os outros, pessoal, e isso é considerado uma metodologia ativa. E então, como organizar um seminário, sabendo que ele é tão importante? Então, existem algumas propostas para ser feita aí a organização de um seminário. Aqui eu vou citar algumas para os senhores. Por exemplo, eleição do coordenador. Nesse caso aqui, essa pessoa vai ser responsável por coordenar os trabalhos, definir etapas dentro do seminário, como a distribuição aí, dos conteúdos, também vai poder atribuir tarefas, verificar o cumprimento dessas atividades. Além de você ter essa pessoa para coordenar o grupo, é interessante também ter um secretário, que vai ser uma pessoa que vai dar suporte ao trabalho do coordenador, no sentido de fazer anotações, elaborar as pautas, entre outras atividades. Além disso, também, pessoal, é importante a participação e comprometimento dos membros do grupo, porque não adianta você ter pessoas empenhadas em fazer com que o seminário seja um sucesso se os demais membros da equipe não demonstram o mesmo interesse. Então, geralmente, para que um grupo tenha sucesso em um seminário, é necessário o comprometimento de todos, e não apenas para o seminário, como também para a elaboração de qualquer trabalho acadêmico em grupo. Além disso, também é importante a definição do tema e criação de uma estrutura de tópicos. Isso vai facilitar a organização
dos membros da equipe. Uma outra coisa relevante também é a elaboração de um roteiro de trabalho, ou seja, você pode estar estabelecendo aí dias específicos para fazer as reuniões, quais serão os assuntos trabalhados em cada reunião, ou se eventualmente os membros dentro do grupo que vão apresentar o seminário vão precisar fazer outras atividades extras, como por exemplo, fazer pesquisas para aprofundamento do tema. Além disso, uma coisa também importante é a adequação da abordagem ao tempo, ou seja, durante a pesquisa ou levantamento do material bibliográfico, é normal você conseguir pegar muito conteúdo em livros, sites e revistas, mas não necessariamente você vai usar todo aquele conteúdo que você conseguiu adquirir. Por isso que é necessário ser feita aí uma síntese desse conteúdo, de modo que você consiga, dentro do tempo que você vai ter da sua apresentação, que pode ser um tempo curto, de apenas alguns minutos, ou até mesmo um tempo mais longo, como por exemplo mais de 1 hora, então é necessário você conseguir adequar o tempo que você vai ter com relação a todo o conteúdo que você precisa trabalhar e que seja uma forma, digamos, resumida, ok? Então essa adequação, né, da abordagem ao tempo, ela é muito importante. Além disso, também é necessário fazer uma adequação ao tipo de público para o qual você vai fazer a sua apresentação, porque dependendo do público, você vai ter que usar uma metodologia de apresentação ou outra. Além disso, pessoal, com relação a essa questão, né, de como organizar um seminário, é muito importante ser feita aqui, olha, a distribuição das tarefas entre os membros do grupo. Isso é relevante para que não ocorra uma sobrecarga de atividades para apenas algumas pessoas, enquanto as outras ficam sem fazer nenhuma coisa relevante dentro do grupo. Estimulação de prazo para o cumprimento das etapas do roteiro de trabalho. Ou seja, pessoal, como o seminário ele tem uma data para acontecer, é importante que todas as etapas de preparação antes do dia do seminário sejam realizadas dentro de um prazo. Isso é muito importante para que vocês não acabem se sobrecarregando, especialmente na véspera do seminário, com muitas coisas para organizar e com pouco tempo. Disposição dos recursos necessários. Isso é muito importante ser estabelecido durante as reuniões para a elaboração do seminário, porque às vezes vai ser necessário a aquisição ou compra de material. Então, por isso que é muito importante se verificar com antecedência quais são os tipos de recursos que vão ser necessários. Por exemplo, se vai ser útil utilizar um data show ou alguma outra forma de apresentação do conteúdo. Então, dessa forma, é muito importante ser feita uma organização no sentido de previamente se estabelecer o que vai ser necessário utilizar durante o seminário e como você vai obter esses recursos. Reunião de finalização, né, e ensaio. Então, durante as reuniões é muito importante que se defina um dia para que seja feito o ensaio, ou seja, o momento em que os membros do grupo vão poder fazer, né, a sua apresentação entre si e estabelecer um tempo. E aí vai ser necessário, né, ter toda uma atenção e acompanhamento nesse momento, porque aí vocês vão descobrir se vocês estão conseguindo apresentar o conteúdo de vocês dentro do tempo estabelecido e quais são as eventuais falhas que precisam ainda ser corrigidas. E aqui, naturalmente, né, a apresentação do seminário, que é a culminância, né, de todo esse trabalho acadêmico, que vai ser representada pela socialização do conhecimento adquirido ao longo de toda essa caminhada com os colegas de turma ou com o público em geral. E quais as etapas de um seminário, pessoal? Então, nós temos aqui, olha, distribuição da programação à plateia, né? No caso aqui, olha, visão geral do seminário, apresentação dos tópicos, dos palestrantes e também instituições. Então, isso é muito importante para fazer com que o público já tenha uma noção do que pode estar por vir, pessoal. E também aqui, olha, do relatório ou do artigo à banca examinadora. Então, isso acontece no dia do seminário, pessoal. Então, se for possível, né, permitir com que o público tenha acesso aí a essas informações prévias antes da apresentação.
Abertura do seminário com a apresentação do grupo e do tema. Naturalmente, né, em alguns seminários não ocorre a formação de grupos, sendo a apresentação individual. Mas no caso de um seminário em que você faça parte de um grupo, é muito importante que a primeira pessoa que vá fazer a sua apresentação, primeiramente, né, faça a apresentação de todo o grupo de um modo geral, indicando, por exemplo, quais são as pessoas que vão falar em uma determinada ordem. Em relação, pessoal, à questão da introdução, né? Então, ela vai abordar a questão aí da contextualização do tema e a apresentação da estrutura de tópicos, desenvolvimento, análise de cada tópico e o encadeamento lógico e coerente entre os mesmos, pessoal. E aqui, no caso, a conclusão aí do seminário, que vai abordar a questão aí de reflexão, síntese e ênfase nos pontos chaves sobre o tema. Observe aí que o seminário, né, como um tipo de trabalho acadêmico, ele apresenta aí essas três partes principais: introdução, desenvolvimento e também conclusão, pessoal. E aqui, ao final do seminário, existe um momento muito importante, que é a discussão, pessoal, que está associada aí, olha, à consolidação dos aspectos fundamentais acerca do tema, que é uma interação entre a plateia e o público, um momento importante em que as pessoas que estão assistindo ao seminário vão poder fazer perguntas para o palestrante. E aí essa interação ela é essencial para o processo de ensino-aprendizagem. E qual a forma da apresentação? Então vejam bem, domínio do tema e do tópico, né? No caso aí visão geral e do detalhe, ou seja, a pessoa que vai apresentar um conteúdo, né, um seminário tem que ter toda essa visão geral do assunto e também, né, de forma detalhada cada item que vai ser abordado no seminário. Tem que ter também, pessoal, uma fala fluente, né, e espontânea, sem leitura do texto ou exposição decorada. Então, evitem levar, né, folhas de papel, outros tipos de anotações que vão ficar em mãos, para que vocês se apoiem nesses tipos de recurso. Isso faz com que a plateia entenda que o palestrante não conhece com profundidade o tema. Então, precisa estar aí recorrendo a esses tipos de artifícios. Então, evite levar esse tipo de material de apoio. Em relação à questão da utilização de slides, evite também, né, caso você use aí o Data Show e um programa de apresentação, como é o caso do PowerPoint, colocar muito texto nos seus slides. Isso faz com que a plateia entenda que você está se apoiando muito no texto, você está fazendo muita leitura de parágrafos longos. Isso dá a entender que você não conhece muito sobre o tema do seminário. E durante a fala, né, é importante ter aí uma voz alta, com pronúncia compreensível das palavras. Então é por isso que é importante você fazer um treino, né, ou um ensaio antes do dia do seminário, para que você possa ficar atento a todos esses detalhes. Exposição do assunto dentro de uma sequência lógica, como foi trabalhado anteriormente, a questão aí da introdução, desenvolvimento e conclusão do tema que vai ser abordado dentro do seminário. Priorização dos aspectos essenciais nos minutos iniciais, isso é importante para fazer com que a plateia consiga entender, né, a ideia que você vai tentar desenvolver ao longo do seu seminário. Preparação do encadeamento para o próximo tópico. É muito importante que os parágrafos eles possam conversar entre si numa redação. A mesma coisa vale com relação aos slides. Em uma apresentação, por exemplo, em que você precisa fazer aí o encadeamento das ideias. E também controle sobre a postura corporal. Então, como se trata de uma apresentação oral, todo um público vai estar atento a cada detalhe que você estiver aí apresentando, tanto de forma verbal, quanto gestual, quanto emocional, entre outros. Então fique muito atento aí com a questão da postura corporal, porque as pessoas podem conseguir captar a sua emoção, mesmo que você não expresse através de palavras, porque o corpo ele apresenta uma linguagem própria e as pessoas conseguem perceber
se alguém, por exemplo, está muito nervoso ou não. Prevenir, né, situações que desviam a atenção do público. Então, é muito importante você manter um foco dentro da sua apresentação, né, do seminário, e evitar que qualquer imprevisto possa acontecer e as pessoas deixem de prestar atenção na sua apresentação. Uso correto do tempo pré-estabelecido. Isso é possível quando você faz um ensaio. Se você tiver 10 minutos para a sua apresentação, faça um ensaio e veja quanto tempo você vai precisar para transmitir toda aquela informação que você estudou, né, com antecedência para o dia do seminário. Se você precisar de 15 minutos, você vai perceber então que vão faltar 5 minutos, já que você só tinha 10. Então você tem que resumir mais ainda aquilo que você vai falar, de modo que possa ficar dentro do tempo estabelecido. E qual é a postura ideal do palestrante? Algumas dicas seriam, olha, colocar-se de pé, optar por frases curtas, isso evita que você se enrole, deixar as mãos livres para que os gestos apareçam, né? As mãos livres elas vão reforçar as suas ideias, olhar para o público, né? Não apenas para uma pessoa da plateia. Então é muito importante, né, que você tenha essa capacidade de interagir com todos e não apenas com algumas pessoas. É importante ressaltar que no caso, por exemplo, dos educadores, alguns alunos eles são muito ciumentos. Então é natural que eles percebam que o professor ou a professora às vezes acabe dando mais atenção para o aluno A, B ou C do que para eles. Então, por isso é importante você, né, evitar esse tipo de situação e se prender a olhar somente para um determinado ponto da plateia e interaja com os demais participantes. Deslocar-se, né, lentamente dentro do espaço da apresentação, isso vai mostrar que você está confortável e que você se sente bem por estar naquele local e naquele momento. Usar o vestuário correto, pessoal, então isso também é muito importante. Isso evita que as pessoas acabem prestando atenção em coisas que não deveriam. Evitar a gíria e as situações cômicas. Isso também é uma coisa muito importante, porque se você eventualmente contar uma piada durante o seu seminário, isso pode fazer com que as pessoas percam o foco do tema da sua apresentação e acabem desviando a atenção delas para outras coisas que não têm relevância dentro do tema que está sendo desenvolvido. Esboçar semblante que revele confiança e simpatia. Isso é importante aí para ganhar a atenção do público, tá ok? Lembrando que aqui o objetivo não é estabelecer um manual de conduta, pessoal, e sim apenas dar algumas orientações para facilitar a apresentação dos senhores nos seminários. E como o corpo se expressa, né, de forma negativa durante um seminário ou uma apresentação, uma palestra, eventualmente. Então vejam bem, mãos nos bolsos, né, pode indicar que a pessoa precisa se proteger. Isso geralmente acontece quando as pessoas elas estão inseguras. E os braços cruzados, pessoal, o que dá a entender? Estou sendo ameaçado, né? Então os braços cruzados indicam aí uma reação de defesa. Isso acontece não apenas durante os seminários. Quando você está conversando, por exemplo, com alguém e essa pessoa ela cruza os braços, isso dá uma intenção aí de barreira, né, de proteção, que ela está evitando algum tipo de fala que você está utilizando, e aí ela utiliza os braços como uma forma de demonstrar que ela está tentando se proteger. Pelo menos é o que indicam aí alguns manuais que falam sobre leitura corporal. E quando a pessoa está pisando forte, pessoal, também indica que ela pode estar insegura. E no caso aí das sobrancelhas franzidas, né? A pessoa está preocupada e com dificuldades. Então isso acaba aparecendo aí nas expressões faciais. E aquele famoso sorriso eterno. O que dá a entender, pessoal, que a pessoa está tentando enganar alguém, né? Tentando aí transmitir que ela está bem, que ela está feliz por estar na Berlinda, quando na verdade ela está rezando para que esse seminário acabe logo. E a tosse fingida, né? Está indicando que a pessoa está tentando, né, inevitavelmente se livrar daquela situação, né? Então é por isso que eu coloquei que, olha, preciso cair fora, né?
Nesse caso aí, com a conotação de que a pessoa necessita, né, encerrar sua participação aí nessa sua atividade. Naturalmente, às vezes a tosse não é fingida, mas quando você perceber que é uma tosse, né, que está acontecendo de forma forçada, isso pode dar a entender que a pessoa está desconfortável. O que mais nós temos? Gestos rápidos e mãos trêmulas, né? Significa que a pessoa está nervosa. Olhos fixos em uma determinada pessoa da plateia, né? Isso pode indicar que o palestrante tem alguém aí com quem ele se identifica por demais, né? Mão fechada atrás das costas, isso pode ser um sinal de que a pessoa está tentando esconder as suas emoções, como por exemplo o caso da raiva. Bater os dedos sobre a mesa, né? É um outro sentimento aí que está indicando a questão da impaciência, né? Bater os pés ritmicamente, né? Pode indicar que a pessoa está irritada. Dar as costas à plateia é um péssimo sinal, pessoal, porque isso pode indicar que o palestrante não está interessado no seu público, né? Como eu coloquei aqui, olha, tenho desprezo por todos. Então isso aí é uma coisa muito negativa. Naturalmente, quando um educador está, por exemplo, né, lecionando e ele precisa escrever no quadro, inevitavelmente ele acaba ficando de costa para algumas pessoas. Mas é muito importante que isso não dê a entender que ele está menosprezando o seu público, mas que ele apenas está utilizando um recurso didático para fazer a sua apresentação, pessoal. Então, por isso é muito importante as pessoas que são destras ou canhotas terem muito cuidado com relação à sua posição em relação à tela ou a um quadro na hora de fazer a sua apresentação. E como o corpo se expressa de forma positiva, né? Que é uma atitude que nós precisamos sempre ter na hora de apresentarmos um seminário, por exemplo. Sorriso autêntico, confiante e oportuno, né? Para indicar que a pessoa está de bem com a vida. Calma frente, né, a situações inesperadas, né? Isso vai indicar que a pessoa é tolerante, é paciente. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma apresentação e o data show não liga. E agora, você de repente vai ter que fazer a sua apresentação sem os slides. Então você tem que demonstrar aí que você é uma pessoa segura, que você não depende apenas de um único recurso tecnológico para você conseguir transmitir o conhecimento. Então é muito importante você sempre ter um plano B, um plano C durante os seus seminários ou as suas apresentações. Então esteja aí sempre preparado, né, para situações inesperadas. Rosto erguido, né, pode indicar aí que a pessoa está confiante, né, que acredita na sua capacidade. Então é muito importante vocês acreditarem nos senhores, não só para a apresentação dos trabalhos na forma de seminários, mas para todas as coisas na vida. Palma das mãos expostas, pessoal. Então isso pode conotar o seguinte, né? Estou sendo sincero e não tenho nada a esconder. Olhar distribuído na plateia e não apenas para um único local dentro aí da plateia, pessoal. Então isso vai denotar o seguinte, né? Que tenho respeito e consideração por todos. Então isso é muito importante, pessoal, que vocês possam estar atentos a esses pontos. E como desenvolver uma boa oratória. Então a dica é muito simples, praticando, praticando e praticando, pessoal. Vocês só vão ser bons palestrantes quando vocês estiverem aí treinado bastante. E no começo todos nós cometemos erros, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas como dizia Jean Piaget, o erro faz parte da aprendizagem. Então por isso é muito importante você praticar bastante e aí com o tempo você vai melhorando cada vez mais. E isso funciona não só para seminários, mas para todas as coisas na vida também, pessoal. E como apresentar um conteúdo, pessoal, é muito importante você estar atento ao seguinte: apoiar-se 80% na fala e apenas 20% no material audiovisual. Por isso que não é interessante você levar folhas, roteiros, encher os slides de texto, porque aí você vai estar se apoiando muito nos recursos materiais e menos em você. Reconhecer os slides de apresentação como um recurso, pessoal, ou seja, algo que vai lhe ajudar durante a sua apresentação e não a finalidade aí de você estar lá.
expressar as ideias de forma objetiva. Isso vai evitar com que a plateia fique confusa, caso você tenha aí ideias muito complexas que exigem muita atenção do público. É importante ressaltar que geralmente a plateia ela presta bastante atenção no início de um seminário, mas lá pelo meio da apresentação e até mesmo lá pelo final, a atenção das pessoas já está muito dispersa. Então, por isso que é muito importante você ter aí ideias, né, bem objetivas, exemplificar sempre que possível. Então, por isso que é interessante você utilizar bastante imagens e também, né, exemplos práticos que possam prender a atenção das pessoas e fazer com que elas possam compreender de uma forma mais fácil o conteúdo da sua apresentação. Usar mais a imagem, né, do que o texto, como eu comentei anteriormente. Nós, né, utilizamos bastante o recurso visual para adquirirmos o conhecimento. Então, por isso que é interessante você utilizar bastante as imagens, racionalizar o uso dos elementos visuais, né? Evitar também a poluição visual, no caso o excesso de imagens. Lembre-se, pessoal, a diferença entre o sucesso e o fracasso é apenas a dose do medicamento. Então, se o uso das imagens é algo positivo, se você usar demais as imagens, isso pode causar uma poluição visual. Dimensionar o tamanho da fonte em função da distância do observador. Se você vai fazer uma apresentação de seminário para um público muito grande, então você tem que imaginar que na sala algumas pessoas vão ficar muito distantes da tela de apresentação. Então é bom você não colocar, né, um tamanho de fonte muito pequeno, porque as pessoas lá no fundo da sala podem ter dificuldade de ler aquilo que você colocou aí nos seus slides. Cuidar da ortografia, então tome muito cuidado com isso também, pessoal. Utilizar linguagem simplificada. Pessoal, uma coisa que é muito importante, evitem aí palavras muito rebuscadas, muito complexas, que não são de uso corrente no dia a dia das pessoas, porque isso pode dificultar com que o público entenda aquilo que você está falando. E, naturalmente, utilize um vocabulário adequado para o seu público, pessoal. E uma coisa muito relevante é ensaiar antes de apresentar, tanto para você ter um controle com relação ao tempo que você tem disponível, quanto para você identificar eventuais erros durante o seu ensaio, que não deve aparecer durante o dia do seminário. Em relação ao texto, pessoal, slides ideais têm poucas frases e ótimas imagens, acerca das quais você discorrerá, ou seja, que você irá fazer a sua apresentação. As figuras devem ser inteligíveis, ter boa resolução e estética com relação à questão da beleza, pessoal. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de imagens que vocês podem encontrar em alguns livros didáticos. Observe aqui o texto, né? Todos os organismos vivos são constituídos a partir de células. Então, observe que é um texto pequeno e aqui você tem imagens, né, em tamanho consideravelmente grande para os slides, que o público em geral vai conseguir ter facilidade para visualizá-las. São imagens bonitas e que eventualmente você vai poder estar trabalhando o conteúdo através dessas imagens, pessoal. Então sempre tenha muita atenção a esses pontos aí. Em relação à questão do posicionamento, ou seja, se você vai fazer uma apresentação, uma palestra, um seminário, participar de um simpósio, é muito importante você ficar atento ao seu posicionamento em relação à tela e em relação à plateia. Então vejam bem, é sempre interessante você conhecer bem o local onde você vai fazer a sua apresentação. Da mesma forma que um artista, né, que vai cantar algumas músicas, ele precisa conhecer o seu palco. A mesma coisa para um bailarino, ele precisa conhecer o ambiente em que ele vai atuar. Então, da mesma forma, né, um palestrante precisa conhecer bem, né, o seu território, o local onde ele vai fazer a sua palestra, a sua apresentação, o seu seminário. Então, isso é muito interessante que você fique atento. Então, vejam bem, se você vai ter aqui, olha, o público, no caso aqui você tem as pessoas que vão assistir ao seu seminário. Se a tela fica aqui nesse local, você deve evitar ficar nessa posição aqui,
Porque com certeza essa pessoa bem aqui, né, e eventualmente essa outra pessoa bem aqui, ela pode ter dificuldade em ver o conteúdo que está na tela, porque você vai estar na frente. Então, tome muito cuidado com o posicionamento. Então, não fique na frente da tela, pessoal. Então, uma boa dica é você ficar nessa posição ou nessa outra posição, dependendo se você é destro ou se você é canhoto. Ainda tem essa pequena situação aí que você tem que ficar atento, pessoal. Então, você tem que sempre, né, observar a questão do seu posicionamento com relação, né, aos membros da banca ou à plateia e com relação à tela também. Então, em relação à questão da orientação corporal, para as pessoas que são destras, né, colocando aqui, olha, candidatos destros, você deve ficar nessa posição aqui em relação à tela, que seria uma posição ventral girado, de modo que você possa, né, interagir e apresentar corretamente o conteúdo. Evite ficar nessa posição lateral, pessoal, e também evite ficar de costas para o público, como já comentei anteriormente. Isso não é um bom sinal, tudo bem? Para as pessoas, né, ou candidatos canhotos, nós temos que observar o seguinte, que as mesmas recomendações para os candidatos destros valem para os candidatos canhotos, só que a posição é invertida. Observe aqui, olha, a pessoa que é canhota já fica nesse outro canto aqui em relação à tela, como vocês podem estar observando, no monitor, né, ou na tela do celular de vocês. Se você está observando que esse aqui, olha, é o canto direito, então é aconselhável para as pessoas que são destras. E aqui, olha, o canto esquerdo para as pessoas que são canhotas. Isso tudo vai depender do ambiente físico em que o palestrante vai estar situado. Tudo bem? Então essa é a posição mais correta. Evite ficar de lado e nunca fique de costas para a plateia. Em relação à questão do campo visual, pessoal, então é muito importante, né, quando você está apresentando o seu seminário e você vai ficar entre a tela e a plateia, você ter umas posições adequadas com relação ao seu campo visual. O correto é o ventral girado, de modo que você fique nessa posição aqui e possa girar, alternando entre a tela e o público, pessoal. Evite ficar apenas nessa posição ou somente nessa outra aqui, olhando sempre para a tela e nunca olhando para a sua plateia. Evite esse tipo de comportamento. A mesma coisa aqui, olha, posição dorsal ou ventral. Esse tipo de posição, né, em relação ao campo visual, você também precisa evitar. Em relação à questão da gesticulação, a mão, né, ela pode ser muito importante enquanto um recurso para lhe auxiliar na apresentação do conteúdo do seminário. Então, tem aqui alguns gestos, né, que você pode estar utilizando com as suas mãos para você apoiar as suas ideias. Observe que as mãos não podem ficar apáticas durante a apresentação, como nós observamos aqui em A, tudo bem? E em B, as mãos podem ser utilizadas para fazer diferentes gestos que sejam significativos, como vocês estão observando aí. Observe aqui, por exemplo, né, na letra C, em que você tem um gesto das mãos, né, que indicam insegurança aqui no canto esquerdo do vídeo de vocês. E por outro lado, o mesmo gesto sendo feito, né, com as mãos, só que de uma forma mais firme e mais segura, que indicam aí que o palestrante está confiante e tem aí uma expressão corporal que sinaliza domínio do tema e do conteúdo que está sendo trabalhado. Então, utilize gestos, né, que indiquem firmemente aquilo que você quer transmitir para o seu público, pessoal. Então, utilize as mãos de forma correta, não deixe as mãos soltas na sua apresentação, porque elas podem confundir a atenção dos membros, né, da banca ou o pessoal que compõe o público. Em relação ao laser point, ele é um recurso muito interessante, né, para você utilizar durante as suas apresentações. Caso você não tenha um laser point e você vai utilizar um outro recurso, como por exemplo uma régua, então é muito interessante que você, né, saiba usar corretamente esses recursos. Então no caso do laser point, se você quer indicar, né, ou sinalizar um objeto no slide,
Você tem que evitar fazer isso aqui, olha, ficar girando aqui o laser point, de modo que a pessoa que está assistindo ao seu seminário não vai entender aonde que você quer apontar. Isso acontece, pessoal, quando o palestrante está muito nervoso. Então, o ideal é ele apontar aqui, olha, na figura, como vocês estão observando aqui, um ponto, e aí fixar o laser point nesse local. Então, o público vai entender o que ele quer indicar na figura, né, ou no seu slide. Só que quando o palestrante está muito nervoso, né, e aí isso vai acabar aparecendo aí através do laser point. Então, a pessoa vai ficar fazendo isso aqui, olha, ficar girando desse jeito, né? Então, todo mundo vai perceber que a pessoa está nervosa. Então, por isso que é muito importante você ensaiar para você, né, evitar o excesso de nervosismo. E se você, infelizmente, tiver essa dificuldade, né, com relação à parte emocional e você querer usar o laser point, basta você indicar uma vez com o laser point a figura e aí você vai e desliga o laser point. Então, você aponta e desliga o laser point, pronto. Então, aí você não vai precisar ficar mantendo o laser point na tela e correndo o risco de ficar fazendo aqui, olha, esses sinais que indicam naturalmente que você está muito nervoso. Em relação às formas de reduzir, né, a tremulação das mãos quando usar o laser point. Então aqui você pode utilizar alguns recursos, como por exemplo, olha, polegar alinhado com o antebraço, né, ou mão e antebraço girados, né, isso vai ajudar você a segurar o laser point com mais firmeza. Observe aqui, olha, o plano horizontal, tudo bem? E também aqui, olha, mão flexionada para baixo, né? Que aqui você está tendo uma visão externa e aqui você está tendo uma visão interna. Então, às vezes, a forma como você segura, né, o laser point pode lhe auxiliar a evitar que você utilize esse recurso tecnológico de forma inadequada, quando você deveria estar usando ele de uma forma adequada para fazer a sua apresentação, pessoal. Eu desejo bons seminários e, mais uma vez, obrigado pela atenção.